A gente vai falar um pouco de inovação, vamos falar de startup, vamos falar sobre como montar uma startup. O Thiago vai dar uma ideia bacana. Vamos falar sobre como funciona o processo de investimento de uma startup. Às vezes as pessoas ficam perguntando, onde eu vou procurar dinheiro? Bom, tem um cara aqui que é fera, que vai estar falando sobre isso. Então, eu queria chamar em primeiro lugar um cara que já teve aí em algumas grandes empresas do Brasil. Ele já foi presidente da Serasa, foi presidente da Boa Vista, que são duas empresas grandes aí de crédito. Ele já foi eleito os 50 maiores CIOs do mundo. Então, isso mostra o tanto que o cara entende na questão de informação. E hoje, ele além de estar conectado com os maiores executivos do Brasil, ele também é um investidor de startup, né? Algumas semanas atrás, esteve em Israel, lá, encontrando Israel, para quem não sabe, é o berço das startups. Então, eu queria chamar, em primeiro lugar, meu amigo Dorival Dourado. É isso aí. Gente, para complementar aqui o painel, queria chamar também um cara que eu conheci, acho que o ano passado, 2 anos, a gente fomos lá conhecer a empresa dele, através de um amigo em comum, e a gente viu o tanto que ele conhecia do negócio, né? A gente acabou conversando um monte, contou um monte de história, trabalhou no Buscapé, montou uma plataforma de tecnologia que é o Spider, que reunia milhares e milhares de sites dentro para fazer propaganda. Enfim, é um cara fuçado, conhece tudo, cheio de ideia inovadora, e assim, a cada 5 minutos que a gente conversava, surgia uma ideia de um negócio novo e não parava aquilo, né? A gente falou assim, nossa, deixa eu afastar dele, senão eu vou ficar pobre daqui a pouco. Mas, enfim, eu vou fazer questão de trazer ele aqui. Ele é daqui de São João da Boa Vista, né? A empresa dele está em São Paulo, tem também uma sede em Poços de Caldas, e, pô, foi muito legal de coincidir as datas e conseguir trazer ele aqui. Então, eu queria também receber com uma salva de palmas o meu amigo Thiago Cassini. E para mediar esse painel sobre startups, vamos trazer aqui um cara que é nosso parceiro da Unify. A gente esteve presente junto esses dias aí, nos treinamentos lá na faculdade. Tenho certeza que ele vai conduzir isso da melhor forma possível. Uma salva de palmas para o professor Pascoal da Unify. Aqui é tua. Alô. Bom, gente, boa tarde. É um prazer bastante grande estar aqui com vocês, aqui representando a Unify e principalmente representando os vermelhinhos. Cadê os vermelhinhos aí? 90% dos vermelhinhos aí são alunos da Unify, uma salva de palmas para eles. Tanto do curso de administração, quanto do curso de contábeis. Estão participando desse evento junto com a Eliane, junto com o Henrique, desde o início, desde o seu projeto, através do convite da Amélia. E é uma interação bastante grande, e isso é bastante importante para os alunos e para a comunidade. Estava conversando com o Thiago ali fora, ressaltando a importância da região, não é? Então aqui nós temos alunos de Santa Rita de Caldas, alunos de Vargem Grande, que mais? São João, que mais, gente? Pinhal, Andradas. Né? A Unify tem alunos com mais de 30 cidades. Aqui eu não posso precisar quantas cidades nós temos, mas é importante isso. E o Thiago conversando que ele aqui de São João, aqui o Dorival de Itobi, né? Então nós temos que fortalecer a região. Acho que essa é a ideia principal do Henrique. Né? Nós temos muitos negócios na região, muitos alunos, muitos meninos jovens prodígios, como exemplo aqui do Luiz Torres, né? E do Daniel, que eu não conhecia. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre startup. Vou passar a palavra aqui para o Thiago e para o Dorival, para que eles possam se apresentar rapidamente, porque o currículo deles é um tanto quanto extenso, então prefiro que eles resumam. Vai lá, Thiago. Obrigado, Pascoal. Obrigado pela presença de todo mundo, pelo convite do Henrique. Eu acho que esse evento está maravilhoso, melhor, a expectativa superou mesmo as expectativas desse evento.
Contar um pouquinho da minha trajetória, tentar resumir. Eu comecei minha carreira no ano 2000, mais ou menos no finalzinho da bolha da internet ali, e eu tive o privilégio de trabalhar numa das primeiras startups ali conhecidas, que foi o Buscapé, e minha carreira começou dentro do Buscapé, né? E logo depois eu saí do Buscapé e eu, como gostava de fazer as coisas do meu jeito, e eu saí do Buscapé e resolvi montar a minha empresa. E eu conhecia muito do mercado, eu aprendi muito com os empreendedores com o Buscapé também, né? O Buscapé é um site de comparação de preço, para quem não conhece, mas eu acho que todo mundo conhece esse case. Foi vendido para a Naspers, os sócios, enfim, saíram muito bem da operação. E eu montei minha primeira empresa, uma startup também, que foi a primeira ad network do Brasil, né? E ad network, para quem não sabe o que é uma rede de entrega de anúncios na internet. Então hoje a gente tem mais de 15 mil sites que a gente consegue entregar publicidade através de mídia programática. Então tudo automatizado, né? Além disso, eu tenho outras iniciativas também. Tenho uma empresa que é um clube de assinaturas de produtos para o período menstrual. Então, a gente distribui anticoncepcionais e remédios para o período menstrual da mulher. E também outras iniciativas junto com o Daniel, meu amigo, Santo Cartão. E a gente está sempre movimentando no meio de startups e com vários empreendedores. Inclusive, convidei um grande empreendedor, que é o Edson Mackenzie, para estar ao vivo com a gente daqui a pouco aí. Por favor, Dorival. Bom, primeiro, boa tarde a todos aí, grande satisfação estar com vocês. Queria parabenizar a organização. Esse tipo de evento, esse tipo de encontro é muito, muito importante, onde pessoas que têm afinidade com empreendedorismo e inovação estão procurando caminhos alternativos ou para se criar um novo negócio ou para desenvolver o negócio que já tem. Bom, eu vou ser super resumido aqui, né? Na minha idade, talvez eu demorasse muito tempo aí para falar, mas eu trabalhei 22 anos no Grupo Abril, em várias áreas do Grupo Abril, e começamos lá na década de 90 com os processos de inovação, que acabou criando a área de televisão, a área de internet. Criamos na época, em 92, o Brasil Online, que depois se transformou no UOL, que está aí até hoje. Enfim, o Marcão já está conectado. Eu vou introduzir o Marcão rapidinho aí, mas depois dessa experiência fui trabalhar com investimentos, depois fui para a Serasa, trabalhei muitos anos na Serasa, participei da venda da Serasa para um grupo internacional, fui trabalhar nesse grupo internacional, voltei para o Brasil depois para criar o Boa Vista SCPC, né? Aí depois de 6 anos, achei que tinha cumprido o meu ciclo, e falei, puxa, eu vou fazer alguma coisa agora que me dá muita satisfação, que é trabalhar com inovação, trabalhar com startups e empreendedorismo, né? Aí tentei me reinventar digitalmente, né? Então, às vezes não é tão simples, mas, enfim, me enfiei no ecossistema de startup e também fiz isso usando uma decisão muito importante. Eu falei, eu vou mergulhar naquilo em que a minha experiência dos últimos 40 e tantos anos, né, me permita criar alguns diferenciais. Então, comecei a me envolver muito com empresas, startups de tecnologia, principalmente conectadas a serviços financeiros, né? Empréstimos, meios de pagamento, cartão de crédito, empresas de crédito propriamente dito. Ou seja, eu acredito muito na disrupção do mercado financeiro no Brasil, né? Onde a gente tem uma concentração bancária muito forte, né? E nós, né, usuários ou empreendedores ou jovens empresários, né, não conseguimos suportar, né, esse ciclo do mercado financeiro, dos bancos tradicionais. Então eu acho que o caminho é por aí, né? E nesse sentido, né, eu acabei virando investidor anjo, mentor de startup, faço parte hoje da banca examinadora de 3 programas, e toco aí uma organização que tem várias empresas de serviços financeiros. E a gente acabou convidando aqui o Marcos, né,
que foi uma das primeiras startups que eu investi. Vamos poder conectar o Marcos direto, né? E que eu acho que é uma experiência muito interessante para vocês, né? O Marcos é goiano, ele vai contar um pouquinho a história dele, e ele é o fundador da Easy Crédito, uma empresa que se propõe a levar crédito para as pessoas que estão fora do mercado, para as pessoas que tiveram problemas de negativação, para as pessoas que não conseguem a aprovação da sua ficha financeira num banco tradicional, numa financeira internacional, tradicional, desculpem. Então, Marcos, boa tarde. Conta um pouquinho da tua história. Acho que temos uns 3, 4 minutos, 5 minutos, é isso? 3 minutos. Marcão, conta a tua história aí. Legal, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Jóia. Que legal, bom saber que vocês estão ouvindo aí. Obrigado pelo convite. Como o Dorival disse, meu nome é Marcos, eu sou de Goiânia e eu não tenho dupla sertaneja, eu não conheço o Jorge Mateus. Mas eu sou empreendedor e apaixonado por finanças desde que eu me entendo por gente. Eu costumo dizer que eu acho que era a única criança que assistia o Jornal Nacional para ver quanto o dólar tinha fechado, a bolsa tinha batido. Tem duas coisas que eu assistia quando era criança, era Carrossel e o Jornal Nacional. E não deu outro, eu trabalhei 12 anos no segmento financeiro, passei por Banco do Brasil, HSBC, Santander, me formei em economia. E dentro de mim sempre teve uma sensação de que as coisas não estavam acontecendo da maneira certa. Às vezes, como trabalhando nos bancos, a gente via as pessoas que vinham procurar crédito, aquelas pessoas que, na nossa análise, teriam condições de pagar, eram empreendedores, ou eram pessoas que teriam condição de multiplicar aquele capital e fazer que o crédito seja uma coisa produtiva, às vezes tinham crédito reprovado. Ou até mesmo outras pessoas que tinham a necessidade do crédito, quando era uma necessidade mesmo para socorrer alguma emergência, o carro quebrou, algum familiar ficou doente, essa pessoa também não conseguia ter o seu crédito aprovado. Essa situação surgiu na nossa plataforma, que é o Easy Crédito, que é um marketplace de crédito, onde hoje nós conectamos pessoas físicas que precisam de crédito, no sentido mais amplo da palavra, com empresas que oferecem cartão, empréstimo, financiamento, crediário próprio. O que a gente faz é antecipar a análise de crédito para essa pessoa. Qualquer pessoa, alguma vez na vida, vai passar por uma experiência constrangedora quando for solicitar crédito. Seja o primeiro empréstimo, o primeiro cartão, o financiamento do veículo, da casa, nem sempre a gente consegue ter o crédito aprovado de primeira. Quando isso acontece, a pessoa passa por burocracia, por constrangimento e acaba se frustrando. Nossa plataforma antecipa a análise de crédito, usando dados de redes sociais, machine learning, consegue fazer um match das empresas que aprovam crédito com o perfil daquela pessoa. Então, ao invés de eu precisar ficar tentando 3, 4 cartões de crédito diferentes, o Easy Crédito já me mostra qual é o cartão onde eu tenho mais chance de ter um crédito aprovado, qual é o banco que tem mais probabilidade de aprovar o financiamento do meu carro, do meu imóvel. A gente está no mercado desde 2015. Hoje a gente já está com mais de 1 milhão de propostas de crédito na plataforma, mais de 40 empresas que prestam soluções financeiras com a gente. Não somos nós que damos os créditos, a gente faz isso em parceria com bancos, financeiras, fintechs, operadoras de cartão. Esse ano a gente está lançando o nosso score de crédito proprietário. Então você vai poder entrar no Easy Crédito e entender o seu perfil de crédito. Saber como é que as empresas, que os bancos olham para você, como que eles te enxergam e medir a probabilidade, a chance que você tem de ter o crédito aprovado. Além de empreendedor, eu também faço parte do ecossistema de startups e de fintechs. Por mais que nós sejamos de Goiânia, nós estamos em São Paulo há mais de 2 anos já. E hoje eu faço parte da AB Startups, Associação de Startups, onde a gente toca a vertente de fintech dentro da associação. Estamos sempre promovendo eventos, sempre relacionados à inclusão financeira, à tecnologia no segmento financeiro, a novas tecnologias como blockchain e etc. Estou aqui à disponibilidade de vocês para participar desse painel e responder perguntas. Gente, obrigado, um abraço. Obrigado aí, Marcos, pela participação. A gente agradece bastante importância essa interação, né, entre os nossos empreendedores do startup. Aí, o Marcos trazido pelo Dorival. Se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, só se pronunciar e os alunos vão até vocês aí para transmitir a pergunta aos nossos
experts aqui na startup. Vou passar para o Dorival para ele contar a vivência dele com essa questão de startup nas financeiras e nesse nosso mundo do empreendedorismo. Bom, eu acredito que a gente esteja passando por uma grande revolução, né? Ou seja, tem várias estatísticas que mostram, né, que o mercado de trabalho em 2025 não vai ser nada disso que a gente enxerga hoje. Inclusive, 70%, 80% das profissões vão mudar dramaticamente. E acho que esse processo de transformação ele ocorre justamente pela essa vontade, né, que as pessoas têm de inovarem e criar novos negócios, criar novas empresas. E o setor financeiro no Brasil, né, altamente concentrado, vocês acompanham pelos jornais, né, os 5 maiores bancos têm praticamente 80%, né, do crédito no Brasil, da movimentação financeira, né, e isso engessa muito o mercado. Mas, ao mesmo tempo, né, abre espaço, né, para uma série de novos modelos de negócio, para uma série de empresas, né, que venham ocupar esse espaço e que consigam entender melhor a demanda do cliente, ou que nós chamamos de experiência do cliente. Então, quando a gente fala de empresas de crédito, né, pessoa a pessoa, você poder captar dinheiro de investidores e emprestar diretamente, né, para quem está precisando, sendo do outro lado pessoa física, pessoa jurídica, um estudante, um microempresário. Quando você tem cartões de crédito, né, que você opera totalmente pelo app, né, no celular, tendo toda a relação. Quando você fala de conta digital, ou seja, é uma grande transformação que está ocorrendo nesse momento e que abre espaço para muitas novas possibilidades e fazendo com que, né, se reduza o que nós chamamos de custo de transação para o cliente. Então, hoje você pode ter acesso a uma série de produtos financeiros sem arcar com toda a burocracia e todo o custo tradicional. Então, falando desta área especificamente, né, que a mídia chama de fintechs, né, a gente pode replicar esse mesmo modelo mental para outros segmentos, como o agronegócio, como a educação, como a saúde e como até o direito, né? Hoje existem as tais da Lautechs, né? As empresas de tecnologia na área jurídica, aonde tecnologias novas, né, propiciaram um grande desenvolvimento. Você precisa mais de um advogado. Se você tem uma ação hoje e você coloca a tua ação lá dentro de uma máquina de inteligência artificial, ela te diz qual a probabilidade de você ganhar aquele processo, qual a melhor linha de argumento que você tem que utilizar dentro daquele processo, qual o juiz, né, que condena mais ou absolve mais naquela causa, né, qual o tribunal, a vara, ou seja, o nosso nível de automatização está chegando, né, a patamares bastante relevantes. Então, nessa hora, né, se abrem oportunidades, né, para todos os estudantes, para todos os empreendedores e empresas, né, tanto as existentes como novas, né, que possam se posicionar e tentar buscar atender a demanda desses novos mercados. Falando em estudantes que o Dorival comentou, Tiago, como que você, que é um jovem, né, mais do que a gente, assim, um jovem mais jovem, né, Dorival, do que a gente. O meu problema é de DNA, né? Como que você transmite para esses jovens, os alunos principalmente, e aqueles que estão aqui empreendedores, essa mensagem sua de startup, né? Nesse nosso Brasil, que nós estamos dizendo, né, que a única maneira de levantar a economia do Brasil é através do empreendedorismo. Como você diria a sua vivência nesse campo, né? Legal a pergunta. Eu incentivo muito, costumo incentivar muito meus amigos a investirem e a serem empreendedores, né? Até minha namorada está aqui, eu falo, pô, larga o seu emprego, abre sua empresa. Então, eu acho que o país, ele está, a popularização, né, a democratização da tecnologia, através até da criação dos smartphones, ela deu oportunidade
para uma série de empreendedores e também criou esse cenário que a gente vê hoje, né? Uma série de startups, inclusive hoje o Brasil não vive um cenário melhor com as 3 unicórnios. Não sei se vocês sabem, unicórnios são empresas com valuation acima de 1 bilhão, que a gente estava comentando, né? Que hoje a gente tem 99 Tax, a gente tem a Nubank, a gente tem a PagSeguro. O PagSeguro, acho que são as 3 unicórnios que a gente tem hoje no Brasil, né? E eu acho que o cenário é totalmente favorável para que crie novos modelos de negócio, invista na sua ideia e acredite no seu sonho, né? Eu acho que essa é a minha dica e eu acreditei no meu, deu muito certo, lógico, algumas iniciativas dentro do empreendedorismo que eu fiz não deram tão certo, mas eu acho que você tem que buscar sempre se desenvolver e o mercado está aí e hoje tem fóruns como o John, tem muita informação, né? Tem vários cursos sobre empreendedorismo, tem o próprio Sebrae, então eu acho que vai em frente. Essa mensagem que o Tiago colocou, né? Nós na faculdade, durante as aulas, sempre passamos para os alunos, né? Uma mensagem de acreditar nos seus sonhos, tanto é que para os frequentes aqui, observem que o Tiago teve várias experiências lá no exterior, está aqui, é da região, o Dorival também, o Luiz Torres e todos os outros que aqui palestraram, falaram sobre isso. O Henrique também, e todos acreditam nisso, né? Acreditam no empreendedorismo, acreditam no Brasil e acreditam principalmente na força que nós temos. O Dorival, que tem essa experiência em vários locais do Brasil, você poderia citar a nossa região ou como que você vê o empreendedorismo na nossa região? Quais os pontos fortes e os pontos fracos para essas startups? Bom, se eu tivesse algum poder, né, eu obrigaria todo mundo, todo prefeito, todo político regional, local, né, a incentivar, a criar um mecanismo de inovação e de empreendedorismo, porque não há futuro, né, se nós não pavimentarmos essa estrada. Eu acho que aqui na região a gente une uma série de qualidades, né? Eu gosto de começar pelas notícias ruins para depois fechar com as notícias boas. As notícias ruins é que falta o fomento, falta um programa estruturado, acho que tem muita confusão de conceito nas coisas, né, que precisariam estar melhor clarificadas, né? Ponto positivo, a gente tem uma região economicamente ativa muito relevante, existe uma população jovem, né, também expressiva em termos percentuais, a matriz econômica ela é múltipla, né, e você tem boas escolas, né, na região. Então eu acho que os ingredientes, né, para a gente fazer um bolo gostoso, ele está aí. Precisa organizar um pouco a sociedade civil, né? Não vamos esperar governo, né, porque se a gente esperar governo as coisas têm outra time, né? Tem outra janela, mas é organizar a sociedade civil em prol de construir esse plano. Ótimo. A pergunta, por favor. Fui avisado que tem pergunta. Tem pergunta aí, Iago? Onde estão as perguntas? Conseguiu aqui? Agora eu tô com o Mackenzie aqui. Vamos lá, então. O Edson Mackenzie é um grande empreendedor, amigo meu, mentor, e eu gosto muito desse cara e eu acho que ele tem uma mensagem muito legal para passar para a gente. Ele já teve uma startup e hoje ele é referência em empreendedorismo no Brasil e também no mundo. Mackenzie, você está me escutando? Tô sim. Eu fico até lisonjeado aí com tanto elogio. Tudo bem, gente? Boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite aí, Cassini. Legal, queria que você passasse um pouquinho a mensagem para a gente. A gente está no evento aqui e falando sobre empreendedorismo, sobre startups, o que você acha do mercado, qual que é a mensagem que você passa para quem quer começar um novo negócio e quem quer empreender e abrir a própria startup. Eu estava acompanhando vocês conversando aí sobre a região, falando sobre a sua trajetória, as coisas que você já fez acabei não ouvindo mais o nome da pessoa do seu lado, falou sobre
essa a gente obrigaria todas as escolas a ensinar um pouco de empreendedorismo, né? Eu tava há pouco tempo conversando com um amigo que teve na Estônia, e na Estônia eles têm um movimento que é o seguinte: lá as empresas, elas não pagam impostos pelo volume de dinheiro que elas recebem, e sim pelo volume de dinheiro que os sócios retiram da empresa. Então, se uma empresa ela fatura 1 milhão, mas os sócios reinvestem 1 milhão nessa empresa, essa empresa não paga impostos. Se os sócios retiram 100 mil reais para eles, aí eles pagam impostos sobre os 100 mil reais retirados. E eles têm uma segunda taxa lá, que é o seguinte: eles pagam uma taxa por cada funcionário cadastrado. Então, é assim, isso é para obrigar você a automatizar os seus processos. Então, que é o seguinte: se você só vai ter 10 funcionários, se você realmente precisar ter 10 funcionários. Se você tiver mais que isso, ou tiver alguém que está ocioso, essa pessoa é um custo extra para você, então você não vai ter. Então, e isso, ao mesmo tempo, obriga as pessoas a empreenderem também. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que olhar que ela é uma grande oportunidade para as pessoas transcenderem e criarem novas oportunidades. Mas a grande dificuldade aí eu concordo com o professor que falou agora há pouco sobre a educação empreendedora, né? Empreendê-la é algo que não é ensinado, assim como a gente não aprende a comer também nas escolas. Então, existem mesmo essa necessidade de se compartilhar e de se popularizar o conhecimento de empreendedorismo. A minha única crítica é que não seja obrigado, porque nada que é obrigado a gente acaba fazendo com carinho e com amor. Quando a gente passa a entender as necessidades, quando a gente passa a entender como que essas coisas acontecem, elas passam a fazer sentido para a gente. E assim como um pensamento que eu tive nos últimos tempos, né? Que acredito que há muito tempo eu falava que a mágica acontece fora da nossa zona de conforto. Quer dizer, a gente tem a nossa zona de conforto, as coisas acontecem fora dela. Mas eu, muito particularmente, já tenho aprendido que isso não é mais uma verdade. Na verdade, a mágica ela acontece quando você transforma o que não era confortável em confortável. Quando você passa coisas que estão fora da sua zona de conforto e você expande a sua zona de conforto a se tornarem confortáveis. Então, quando a gente consegue oscilar entre a zona de conforto e a zona de desconforto, nesse momento que você retorna à sua zona de conforto, a zona de conforto ela vai se expandindo, assim como a mente vai se expandindo. Mas aí o que eu sempre digo é, tá, mas como começar? Quais são os primeiros passos? A minha dica sempre é a seguinte: se você tem uma ideia, né, você tem que encontrar um jeito muito simples, muito rápido e muito barato de fazer essa ideia dar certo. Porque se ela não der certo, tá tudo certo. Você encontra um jeito muito simples e muito rápido e muito barato de invalidar uma ideia. Agora, se você encontra... Tô parecendo aquele jornalista, ó, com a filha do lado aqui, agarrado. Agora, se você tem uma ideia que ninguém acha que vai dar certo, e você encontra um jeito muito simples, muito rápido e muito barato de fazer essa ideia funcionar e ela dar certo, você é um gênio. Você encontrou um jeito muito simples, muito rápido e barato de fazer uma ideia que ninguém acreditava que funcionaria, dar certo. Então, é esse equilíbrio que eu queria compartilhar com vocês nesse momento inicial aí. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Obrigado pela participação. Então, com essas palavras do Edson Mackenzie, que nós temos que transformar nossas zonas que não são confortáveis e acreditar nos nossos sonhos, né? É que a gente agradece a participação do Dorival, a participação do Tiago, e acreditemos nesse ideal do John, acreditemos nesse ideal do jovem ou do empreendedor, né? Que é sonhar e realizar através da ação. Obrigado pela participação de todos. A gente passa aí a palavra para o Henrique. Obrigado, gente.